Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho fundo em uma das leis mais importantes da nossa vida digital aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Famosa e super necessária, né? Com certeza. Mas calma, a nossa missão aqui não é destrinchar a lei inteira, artigo por artigo. A gente vai focar numa peça bem específica, talvez a mais curiosa desse mecanismo. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Uma ótima escolha. A fonte é a própria lei, a 13.709, e o objetivo é entender quem é que senta na mesa para decidir o futuro da nossa privacidade. E, mais importante, como essa mesa foi montada. E essa é uma discussão, olha, fundamental, porque proteção de dados parece uma coisa super técnica, de TI, mas na verdade a gente está falando de direitos. É sobre definir os limites entre, sei lá, inovação, segurança, lucro e os direitos de cada um de nós. Analisar essa arquitetura de governança, como a lei fez ao criar esse conselho, é quase como olhar a planta de um prédio. Boa analogia. Revela a intenção por trás de tudo e onde as decisões importantes de fato acontecem. Gostei. E para entender a planta, a gente precisa conhecer os tijolos primeiro, né? Antes de chegar no conselho, vamos só nivelar o campo com alguns conceitos básicos da lei para todo mundo acompanhar o raciocínio. O artigo 1º já começa com tudo, dizendo que a LGPD existe para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. Não é pouca coisa, de forma alguma. É a base de tudo. E para isso, a lei precisa definir o que é o quê. Por exemplo, dado pessoal. Parece óbvio, né? Mas a definição é bem ampla. Qualquer informação que identifique alguém ou que torne essa pessoa identificável. Ou seja, não é só o CPF ou o RG. Exato. Pode ser um e-mail, seu histórico de busca na internet, a localização do seu celular. E dentro disso ainda tem uma categoria com proteção extra, que é o dado pessoal sensível. A lei dá exemplos: origem racial, convicção religiosa, opinião política, dados de saúde. Basicamente, informações que, se vazarem, podem gerar uma discriminação pesada, né? Exatamente. E o titular, claro, somos nós, os donos dos dados. Certo. E do outro lado da equação, a gente tem os agentes de tratamento. Dá para pensar neles como os responsáveis pela operação. O controlador é quem decide, quem define para que e como os dados vão ser usados. Geralmente, a empresa para quem eu dei a informação. Isso. E o operador é quem, executa as ordens do controlador. Pode ser uma empresa de armazenamento em nuvem, por exemplo, que só guarda os dados. Tá, o cenário tá montado. Mas o que impede o controlador de fazer o que ele quiser com meus dados? É aí que entram os princípios do artigo 6º, que são as regras do jogo. E tem dois que eu acho que mudam tudo na prática. O primeiro é o da finalidade. A lei diz que a empresa precisa ter um propósito legítimo e super explícito para coletar seu dado. Acabou aquela história de, vou coletar tudo aqui só para garantir. O que é fascinante aqui é como isso combate uma prática que todo mundo já viu. Sabe quando você baixa um aplicativo de lanterna e ele pede acesso à sua lista de contatos? Sim, totalmente sem sentido. O princípio da finalidade basicamente pergunta, por quê? Qual a finalidade de uma lanterna precisar dos seus contatos? A resposta quase sempre é que não tem finalidade legítima. É uma barreira contra o abuso. Perfeito. E o outro princípio que anda junto com esse é o da necessidade. Ele diz que a coleta tem que ser o mínimo necessário para atingir aquela finalidade. Ou seja, se você precisa do meu e-mail para mandar a nota fiscal, peça só o e-mail, não precisa pedir meu tipo sanguíneo, né? Exato. E olha, esses princípios não são só recomendações, sabe? São obrigações legais. Eles são a espinha dorsal da lei e forçam uma mudança de mentalidade, da coleta máxima para a coleta mínima. E é fundamental entender isso. Por quê? Porque qualquer política, qualquer estratégia que o Conselho Nacional venha a propor tem que, obrigatoriamente, respeitar e promover esses princípios. O Conselho existe para ser o guardião dessa filosofia. Ok, então a lei estabelece esses princípios fortes. Mas quem garante que eles vão ser levados a sério na hora de criar as grandes estratégias de privacidade do país? Quem é que faz esse debate acontecer em alto nível?
É aí que a gente entra na figura do conselho, certo? No coração do nosso mergulho de hoje. Precisamente. Chegamos ao capítulo 9, seção 2. É aqui que o legislador tentou resolver um dilema. Como criar uma política de dados que não fosse nem 100% estatal, nem 100% pró-mercado. E a solução foi criar essa mesa de debates com 23 cadeiras. E a composição, olha, é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Em vez de listar um por um, que ia aparecer chamada de escola, a gente pode pensar nessa composição em 3 grandes blocos. O que você acha? Perfeita abordagem. Facilita muito o entendimento da dinâmica. Então, o primeiro bloco seria o bloco governamental. Aqui a gente tem representantes de todos os lados do Estado, gente do Poder Executivo, um representante do Senado, um da Câmara, um do Conselho Nacional de Justiça, um do Ministério Público. É o Estado em suas diversas formas, né? Garantindo que as políticas sejam, sei lá, viáveis e alinhadas com as outras esferas de poder. Isso. Aí o segundo bloco a gente poderia chamar de bloco econômico e social. É aqui que a coisa esquenta. Ah, sim. A lei coloca na mesma mesa 3 representantes de confederações sindicais, lá do setor produtivo, e do outro lado, 2 representantes de entidades do setor empresarial. E ainda bota mais 2 representantes dos trabalhadores. Peraí, isso é quase desenhar um ringue de debate. Exato. Você coloca representantes do capital e do trabalho para discutir juntos uma política de dados. Isso me parece uma receita ou para um conflito enorme ou para um avanço muito inovador, se der certo. É exatamente essa a aposta da lei. A proteção de dados não é um assunto neutro, né? De jeito nenhum. Ela afeta modelos de negócio, relações de trabalho, vigilância no ambiente corporativo. Fingir que não existe conflito de interesse seria ingênuo. A lei prefere trazer o conflito para dentro de um espaço de diálogo. Faz todo sentido. E para equilibrar tudo isso, a gente tem o terceiro bloco, que eu chamaria de bloco da sociedade civil e da ciência. Esse é o contraponto. A lei garante 3 assentos para entidades da sociedade civil que atuam com proteção de dados. Tipo ONGs e institutos de defesa do consumidor e direitos digitais? Isso. E mais 3 assentos para instituições científicas, de pesquisa, de inovação. E, para fechar, um representante do Comitê Gestor da Internet no Brasil. O que essa arquitetura de 3 blocos nos mostra é uma tentativa clara de criar um equilíbrio de forças. Nenhum setor, pelo menos em tese, consegue dominar a conversa sozinho. O governo não pode decidir tudo, o mercado não pode simplesmente ditar as regras e a sociedade civil não pode ignorar as necessidades da economia. É um microcosmo do Brasil sentado à mesa. E tem um detalhe no texto da lei que reforça muito esse espírito. O parágrafo 4º do artigo 58A diz que a participação no conselho é um serviço público relevante e não é remunerada. Ah, sim. Ou seja, trabalho voluntário. E essa falta de remuneração é uma faca de 2 gumes, um ponto crucial. Por um lado, a intenção é nobre, filtrar por pessoas de instituições que estão realmente engajadas na causa, que não estão ali pelo dinheiro. É um filtro de, digamos, propósito. Mas tem um outro lado. Tem. Isso pode criar uma barreira econômica sem querer. Pode acabar selecionando só representantes de grandes empresas ou ONGs que têm grana para doar o tempo de um especialista de alto nível, enquanto organizações menores, com visões super importantes, podem simplesmente não ter como bancar esse custo. É um detalhe que tem implicações práticas enormes na representatividade real. Uau, isso levanta uma questão importante mesmo. Certo, a mesa está posta com essa composição complexa, cheia de tensões, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. O que eles fazem? Qual o poder real dessas 23 pessoas? Se o conselho é só consultivo, qual o risco dele virar um tigre de papel? Um órgão que debate e produz relatórios que ninguém lê. Isso, mas que no fim do dia não tem poder real para mudar as coisas. Essa é a pergunta-chave e toca no coração da governança da LGPD. As atribuições estão lá no artigo 58B e você está certa, o poder do Conselho não é o de multar ou fiscalizar. Esse poder é de outra entidade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Ela que é o braço executor e fiscalizador da lei. A ANPD é quem tem dentes. Entendi. Então, qual o papel do conselho se não é morder? O papel do conselho é ser o cérebro estratégico,
a consciência crítica do sistema. Sua principal função é propor diretrizes estratégicas para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados. Ele não escreve a política sozinho, mas ele aponta o norte. Ele dá a direção. Exato. Ele também elabora relatórios anuais para avaliar se o país está indo no caminho certo. E a lei diz que ele pode sugerir ações a serem realizadas pela ANPD. Essa dinâmica me parece um campo fértil para atritos, não? O Conselho, com toda essa pluralidade, sugere e a ANPD, que é um órgão mais técnico do governo, decide se acata ou não. Exatamente. E é nessa tensão que a política acontece. Vamos pensar numa situação hipotética para deixar isso mais concreto. Digamos que uma nova tecnologia de reconhecimento facial em massa está sendo proposta para uso em estádios de futebol. O debate chegaria ao Conselho. Consigo até imaginar a cena. O representante do setor empresarial talvez argumentasse sobre eficiência para a segurança, o do governo sobre o combate ao crime. Perfeito. Mas aí a entidade de direitos civis ia levantar todos os alertas sobre vigilância, sobre o risco de erro, de discriminação. E o representante da academia traria estudos sobre o tema, prós e contras. Certo. O Conselho, então, depois de audiências públicas e debates, poderia emitir uma sugestão para a ANPD. Poderia dizer, por exemplo, olha, sugerimos que o uso seja permitido, mas com regras bem estritas. Os dados têm que ser apagados em 24 horas, o uso para marketing é proibido e precisa ter um relatório de transparência todo semestre. E essa sugestão não é uma ordem. Não é uma ordem. A ANPD não é obrigada a seguir. Mas, imagino que a ANPD ignorar uma recomendação vinda de um órgão tão plural, que representa tantos setores da sociedade, teria um custo político e de legitimidade muito alto. Precisamente. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente vê que a força do Conselho não está na caneta que pune. A força está na legitimidade que a sua diversidade confere. Uma recomendação do Conselho carrega o peso de um consenso, ou pelo menos de um debate qualificado entre governo, mercado, trabalhadores e sociedade civil. Fica muito mais difícil para a ANPD justificar uma decisão que vá totalmente contra isso. Muito mais. O poder do Conselho é o da influência qualificada. Entendi. E as últimas atribuições que a lei lista parecem reforçar esse papel de construtor de pontes, né? Realizar debates e audiências públicas e disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados à população. Ele tem uma missão quase que educativa, de levar a discussão para fora dos muros de Brasília. Sim, ele deve ser a caixa de ressonância do debate público sobre privacidade no Brasil. Não é só um órgão que aconselha o governo. Ele tem que ser um órgão que fomenta a cultura de proteção de dados no país inteiro. Pelo menos essa é a missão que a lei deu para ele. Então, o que tudo isso significa? Se a gente amarra todas essas pontas, a grande sacada da LGPD não é só ter criado um livro de regras, foi ter criado um ecossistema de governança, um sistema vivo com pesos e contrapesos. Exatamente. Uma arquitetura que foi pensada para ser dinâmica, com papéis bem definidos, mas que dependem um do outro. De um lado a gente tem o músculo, o braço que executa e fiscaliza, que é a ANPD. É quem pode aplicar as multas e garantir que a lei seja cumprida na prática. O poder de polícia, digamos. Isso. E do outro lado a gente tem o cérebro estratégico e plural, o Conselho Nacional. O insight que fica para mim, ao analisar essa estrutura, é que a composição diversificada do Conselho não é um detalhe. É a peça central de todo o mecanismo. É a grande aposta para que a política de dados no Brasil seja fruto de um diálogo amplo e não da vontade de um único setor. É a institucionalização do diálogo. E isso nos leva a um pensamento final para quem está nos ouvindo. A lei, como a gente viu, desenhou um palco para esse diálogo e deu ao Conselho a missão de disseminar o conhecimento, de realizar debates e audiências públicas. A estrutura existe no papel. A porta está teoricamente aberta. Mas a porta estar aberta não significa que as pessoas conseguem entrar, né? Exatamente. A reflexão que fica é sobre essa distância entre o papel e a prática. Como é que a preocupação de um pequeno comerciante com as regras de dados, a curiosidade de um estudante sobre algoritmos ou o receio de um cidadão comum com a vigilância, como isso pode de fato atravessar essa porta? Como isso pode influenciar as discussões de alto nível que acontecem nesse conselho?
De que maneira essa representatividade, que é tão bem desenhada na lei, se traduz em participação real e efetiva, para que a política de dados seja de fato de todos nós?